O caso Galileu. Ele realmente prova que a Igreja era uma inimiga da ciência? O que de fato aconteceu no incidente de Galileu? Vamos examiná-lo, hoje, em A Igreja Católica, Construtora da Civilização. Descoberta. Restauração. Tecnologia, Direito e Economia. Estudo. Ordem moral. Desenho. Ensinamento moral. A Igreja Católica, Construtora da Civilização. Dublado por Alan Omobono. Bem-vindos ao Igreja Católica, Construtora da Civilização. Sou Thomas Woods. Hoje estaremos lidando com a difícil questão de Galileu, pois nos últimos 2 episódios estive tentando explicar que acadêmicos modernos rejeitam a velha ideia de que a Igreja Católica não foi nada além de um oponente das ciências. Na verdade, você seria considerado quase um caso perdido se continuasse argumentando aquilo. Há um historiador da ciência profissional. Ninguém mais leva aquilo a sério, acredite ou não. Eu não levo. No entanto, o caso Galileu ainda ocupa um lugar de destaque na mente popular. Esse é, eu acho, talvez o maior obstáculo em nossos caminhos para tentar convencer as pessoas de que, na verdade, a Igreja não foi uma consistente oponente das ciências ou coisa parecida. Por isso acho importante entrar nesse caso de Galileu com um pouco mais de detalhes do que costumamos ter. E eu direi logo, como disse na última vez, que não estou aqui para sugerir que toda decisão tomada por importantes membros da Igreja, mesmo nesse caso um Papa, foi sábia ou prudente. Na verdade, acho que prejudicou a reputação da Igreja tremendamente. Ao mesmo tempo, porém, francamente, acho que só é justo quando ambos os lados são ouvidos com justiça. E normalmente não é isso que acontece. O que acontece é que Galileu é retratado como um grande herói que é irracionalmente vitimizado pelos ignorantes da Igreja Católica. Bem, é hora de, pelo menos, ouvir ambos os lados. O cardeal John Henry Newman foi o grande convertido do século XIX do anglicanismo. Muitos de vocês devem ter ouvido falar do cardeal Newman. E ele era um grande historiador por talento próprio. Ele costumava dizer que o caso Galileu era, abre aspas, aquele argumento de estoque contra a Igreja, fecha aspas, com respeito à relação da Igreja com a ciência. Pois, dizia ele, de fato esse é o único argumento normal que as pessoas normalmente têm. E se então você lhes dissesse, o que vocês diriam se eu lhes concedesse o caso Galileu? Vocês têm algo mais? O que mais vocês têm? De novo, na maioria das vezes as pessoas ficariam lá olhando para você sem expressão ou sairiam correndo, porque isso é tudo o que tem. Então, mesmo que você concedesse o caso Galileu, cardeal Newman dizia que esse é o único argumento de reserva que é sempre exibido. Mas as pessoas injustamente extrapolam esse incidente único e então tiram conclusões gerais sobre a Igreja e a ciência. É injusto. Bem, vamos começar com um cavalheiro que viveu antes de Galileu, que é uma figura do século XVI. Copérnico, Nicolau Copérnico, era um astrônomo polonês. Copérnico acreditava, em geral, no que chamaríamos de sistema ptolomaico, ou sistema do universo, ou sistema solar. Ele tinha uma mudança que queria fazer. Mas vejamos antes, em que Ptolomeu queria? Ptolomeu era um astrônomo antigo, ele era grego, e Ptolomeu propôs que os planetas eram ordenados da seguinte maneira: você tinha a Terra no centro, e você tinha o Sol e os outros planetas orbitando a Terra. E de acordo com o sistema ptolomaico, às vezes chamado de sistema ptolomaico aristotélico, os planetas orbitavam a Terra em círculos perfeitos, e orbitavam a Terra a uma velocidade constante perfeita. Isso também foi sugerido nesse modelo, que os vários corpos celestes, incluindo os outros planetas e a Lua, eram esferas perfeitas. Agora, Copérnico dava tudo isso, quase tudo isso, como veremos, como certo. O que lhe sugeriu, entretanto, foi que o que devemos fazer é trocar 2 dessas coisas. Devemos pôr o Sol no centro e ter a Terra como um dos planetas que orbitam o Sol. Mas ele manteve tudo mais, ele manteve as esferas perfeitas, manteve as órbitas circulares perfeitas a uma velocidade constante, manteve tudo aquilo. Ele só disse, vamos pôr o Sol no centro. Isso ficou conhecido como chamado sistema heliocêntrico. O sistema que punha a Terra no centro é conhecido como o sistema geocêntrico. Mas este não é um ridículo.
Sistema a propósito, o modelo pré-copernicano. A ideia de que a Terra está no centro e tudo está orbitando, vamos dizer desde já, que não é uma conclusão ridícula. Ela de fato parece compatível com o senso comum, não nos sentimos em movimento, certo? As pessoas na Terra não nos sentimos em movimento, e na verdade nós falamos do Sol nascendo e do Sol se pondo, nós falamos desse modo. Então não é uma posição ridícula. E como eu mostrarei mais adiante no episódio de hoje, havia atualmente alguns excelentes argumentos científicos em favor da ideia de que na verdade a Terra que seria inerte e que o Sol aqui estaria orbitando a Terra. Então vou pôr isso de um lado, e também saberemos que esse sistema funcionava muito bem para observar o movimento dos planetas. Ele de fato funcionava muito bem. Ele não teria durado mais de 2000 anos ou 15 séculos, como seja, se não funcionasse de algum modo. Ele funciona de algum modo. Agora, o sistema que Ptolomeu propôs ficou um pouco mais complicado ao longo dos anos para fazer com que seu sistema correspondesse com o que era visto no céu. Então, é verdade, ele teve que acrescentar coisas chamadas deferência e epiciclo, mas, grosso modo, é isso o seu sistema. A Terra no centro, os planetas em velocidade constante fazendo órbitas circulares e como esferas perfeitas. Assim, esse é o sistema que Copérnico vai derrubar ligeiramente. Copérnico põe o Sol no centro. Agora, Copérnico faleceu em 1543. E ele, de fato, estava praticamente em seu leito de morte. Ele pôde ver, ele havia acabado de publicar sua obra a pedido de cardeais. Cardeais católicos pediram para ele publicar sua obra. E ele dedicou seu famoso livro ao Papa Paulo III, quando foi publicado em 1543. Ele temia primordialmente ser ridicularizado não por teólogos, mas por astrônomos, que tinham ótimos argumentos contra a ideia de que a Terra estivesse em movimento, como veremos isso mais adiante. Mas o sistema copernicano tinha muito em comum com o de Ptolomeu. Ele apenas trocava a Terra e o Sol, mas não foi submetido a qualquer censura formal católica, até o caso Galileu no século seguinte. Seu sistema, chamado sistema heliocêntrico, era ensinado como uma teoria legítima em universidades jesuíticas por todo o século XVI. Ninguém teria problemas com isso, coisa e tal, estaria tudo bem, seria tratado como uma teoria. Agora, no século XVII, início do século XVII, Galileu aparece, e Galileu foi responsável por descobertas na física e outras áreas mais. Focaremos no que ele viu em seu telescópio. Porque apesar de não ter inventado o telescópio, ele lhe deu um importante uso, pois quando Galileu olhou por aquele telescópio, ele pôde ver coisas que debilitavam aspectos do sistema ptolomaico. Por exemplo, Galileu notava que claramente há crateras na Lua, quer dizer, a Lua não é uma esfera perfeita, então aquela ideia esférica está errada. Ele notou que há luas orbitando Júpiter. Isso contradiz Ptolomeu, porque aqui temos algo orbitando. Algo diferente da Terra, essas luzes estão orbitando Júpiter. Mas mais que isso, enquanto Júpiter segue sua trajetória, suas luas ficam com ele. Um dos argumentos contra a ideia de que a Terra estava se movendo era que se a Terra se movesse, ela deixaria a Lua para trás. Mas aqui está Júpiter se movendo e suas luas estão orbitando com ele. E ele observou outras coisas pelo seu telescópio também. Essas coisas não podiam ser reconciliadas com o modelo de Ptolomeu, onde tudo orbita a Terra e assim por diante. Agora, Galileu e seu trabalho foram, na verdade, recebidos e celebrados por eminentes homens da Igreja. Por exemplo, no final de 1610, o padre Cristóvão Clavio escreveu para dizer a Galileu que seus colegas jesuítas astrônomos tinham confirmado as descobertas que Galileu fizera com seu telescópio. Galileu foi saudado com entusiasmo em Roma. Em 1611 houve um dia de aulas em homenagem a ele. Ele escreveu: "Fui recebido e favorecido por muitos ilustres cardeais, prelados e príncipes desta cidade." Ele teve uma longa audiência com o Papa Paulo V e teve um dia de atividades em sua homenagem no Colégio Romano Jesuíta. Em 1612, pela primeira vez em impressão, Galileu disse que favorecia o sistema copernicano, ao menos na parte sobre o Sol, estar no centro. Ele acreditava no sistema heliocêntrico? Bem, isso não lhe trouxe problemas. Na verdade, nesse escrito específico, uma das muitas entusiásticas cartas de congratulações que ele recebeu veio do futuro Papa Urbano V, Urbano VIII, que de fato foi o Papa que, como veremos, depois trouxe problemas a Galileu. Mas, em 1612 não houve problema algum com o que Galileu dizia, ainda assim a mesma coisa. Então, o que está vendo aqui? Bem, de novo, a Igreja está argumentando que o sistema copernicano está bem como um modelo teórico, mas ele ainda não está provado como verdade literal.
Galileu, por outro lado, cria profundamente que essa era a verdade literal. Ele cria que o Sol realmente estava no centro e que não era só um modelo elegante, o Sol realmente permanecia no centro, de verdade, a Terra realmente é que se movia. Mas como eu digo, ele não podia de fato provar isso. A evidência que Galileu tinha de que a Terra estava em movimento consistia, por exemplo, em argumentar a partir da evidência das marés. Claro que conhecemos ondas no oceano. Ele argumentava que a razão por que vemos ondas no oceano é que a Terra está tanto rotação como em translação. Então ela gira e se move ao redor do Sol. E o resultado de tudo isso é que se chacoalha a água e se criam as ondas no oceano. Bem, isso parece uma explicação tola, porque ela é. Então as pessoas não botaram fé. Mas enquanto isso, Galileu saía por aí dizendo que todos os versos bíblicos que fizessem parecer que a Terra é inerte precisavam ser reinterpretados. Esse foi o problema. Pode um leigo sair por aí exigindo a reinterpretação de versos bíblicos, baseado numa teoria científica que ele nem pode provar? E isso foi um tempo, lembre-se, que a reforma protestante não era exatamente uma recordação distante. E os protestantes estavam sempre assombrando a Igreja Católica por não dar atenção à Bíblia, por não ouvir a Bíblia o suficiente. E aqui está Galileu dizendo que a Bíblia tem que ser reinterpretada. Então vamos voltar e tentar entender o que acabou acontecendo a Galileu, quem estava certo e quem estava errado. Você sabia? Galileu criou esboços de várias invenções, tais como uma combinação de vela e espelho para refletir a luz por toda uma construção, um apanhador de tomates automático, um pente de bolso que servia como um utensílio para comer e o que parece ser uma caneta esferográfica. Você sabia? Fragmentando uma talhadeira em velocidades diferentes, Galileu ligou a altura do som produzido ao espaçamento das lacunas da talhadeira, uma das primeiras medidas da frequência do som. Bem-vindos de volta à Igreja Católica, construtora da civilização. Sou Thomas Woods. Falávamos de Galileu, e antes do intervalo observamos que Galileu acreditava muito apaixonadamente no modelo copernicano, pelo qual ele queria dizer que o Sol estava no centro do nosso sistema solar, por assim dizer, e que a Terra era um dos planetas que orbitavam. Mas como sugeri também, ele não tinha provas cabais daquilo por nenhum meio. E se você falar com qualquer historiador da ciência, que saiba qualquer coisa do século XVII, ele lhe dirá que os geocentristas, aqueles que discordavam de Galileu e punham a Terra no centro, ainda tinham um argumento muito bom, sensato e científico. E eu quero estender esse ponto e mostrar que não se trata de completos retardados. Irracionalmente opondo-se a Galileu, e de Galileu ser um gênio formidável que tem que tolerar todos esses ignorantes estúpidos. Ao contrário, eles tinham excelentes argumentos que ele não podia responder. O principal argumento envolvia algo chamado paralaxe estelar. E isso parece muito complicado, mas você se surpreenderá pelo quanto é simples. Vamos primeiro examinar essa palavra paralaxe. Isso é um fenômeno ao qual somos todos familiares, pois vemos isso todo dia. A mudança de paralaxe funciona da seguinte forma. Vamos supor, por falta de um acessório melhor, que esta vela é a minha mãe e que eu estou brincando de carrossel como criança. E eu estou olhando minha mãe me ver brincando de carrossel. E vamos supor que, ao longe há uma árvore ali, longe daqui. Mas vamos dizer que por aqui há uma barraca de cachorro-quente. Assim, aqui estou eu estou brincando de carrossel. E eu estou olhando minha mãe acenando. E quando chego a esta parte do carrossel e olho para ela, eu a vejo na frente da árvore. Mas quando chego a esta parte, eu olho deste ângulo e eu a vejo na frente da barraca de cachorro-quente. Bem, eu não digo a minha mãe, ei, porque você fica se movendo enquanto estou no carrossel. Eu sei que em cada caso eu estou olhando de um ângulo diferente. Quando eu a olho deste ângulo, eu a vejo na frente da árvore. Quando eu a olho deste ângulo, eu a vejo na frente da barraca de cachorro-quente. Isso se chama mudança de paralaxe. É por isso que, se você olha para um objeto próximo na frente de um fundo e o vê com um olho e o vê com outro olho, ele parece se mover na frente do fundo. Não é porque o objeto esteja realmente se movendo, é que você está vendo o objeto de um ângulo levemente diferente quando você olha com cada um dos olhos. Assim, a paralaxe estelar apenas significa uma mudança de paralaxe que envolve estrelas. E aqui, vou remeter agora a este diagrama. O que vemos aqui no diagrama? Você verá que no lado esquerdo há 2 olhos humanos. Um pouco perturbador, mas serve como exemplo. Veja o olho de cima, no canto superior esquerdo. Quando aquele olho avista o objeto no meio é aquela estrela amarela.
Daquele ângulo, ele vê a estrela amarela na frente do fundo azul, no canto inferior direito do diagrama. Agora vejamos o olho de baixo. No canto inferior esquerdo, vemos o olho humano de baixo. Quando ele olha o objeto, ele o vê na frente do fundo vermelho. Então, a aparente mudança daquele objeto é a mudança de paralaxe. Agora vamos ver nosso segundo diagrama. Este está retratando o espaço sideral. E aqui, em vez de 2 olhos humanos, temos 2 círculos sólidos. O círculo sólido de cima é a Terra em, digamos, 1º de janeiro. O de baixo é 6 meses depois, quando a Terra percorreu meio trajeto ao redor do Sol. Agora, o que está acontecendo aqui? Perceberemos que, de novo, temos um objeto próximo e alguns objetos distantes. No caso do meu exemplo do carrossel, minha mãe era o objeto próximo e a árvore e a barraca de cachorro-quente eram os distantes. Aqui, temos uma estrela próxima e temos estrelas que estão distantes. Agora, em 1º de janeiro, quando olhamos aquela estrela próxima, nós a vemos na frente de um fundo de outras estrelas mais distantes. Agora, 6 meses depois, quando olhamos de novo aquela estrela, nós a olhamos de um outro ângulo, então a veremos na frente de um fundo diferente de estrelas. Em outras palavras, do mesmo modo como minha mãe parece se mover, dependendo de onde estou no carrossel, estrelas próximas vão parecer se mover dependendo de onde estivermos na órbita da Terra ao redor do Sol. Então deveremos ver uma mudança de paralaxe. Deveremos ver as estrelas próximas aparentando se mover na frente do fundo de estrelas distantes. Ok, por hoje é só com o segmento do diagrama. Bem, aqui se resume tudo isso, resume-se a isto. Que, na verdade, naquela época, no século XVII, os geocentristas estavam fazendo aquele argumento dizendo: ok, Galileu, se você tem certeza, Terra girando ao redor do Sol, por que não vemos mudanças de paralaxe? Agora, esse não é um argumento estúpido, é? Parece um argumento de retardado. É um argumento muito sofisticado, não concorda? Mas Galileu não tinha resposta para ele. E, de novo, a atitude da igreja foi: se você não é capaz de nos provar que isso é absolutamente verdadeiro, então o máximo que podemos fazer é dizer que pode usá-lo como uma teoria, mas de repente você sai dizendo que, bom, a Bíblia inteira tem que ser revista e reinterpretada. Não pode fazer isso sem prová-lo. E como digo, não havia sido provado, a questão da paralaxe estelar não havia sido posta em dúvida. Na verdade, não foi até muito tempo depois obtivemos equipamentos suficientemente sensíveis para poder detectar a mudança de paralaxe. Ela está lá. Mas as distâncias envolvidas com as estrelas estando tão longe de nós eram tão maiores do que se poderia pensar. Ninguém tinha ideia de que estariam tão longe. Ninguém percebeu que a mudança de paralaxe seria tão pequena por causa das distâncias envolvidas. Parecia que não havia mudança de paralaxe e, portanto, a Terra é inerte. Assim, acho que isso é importante, por uma questão de justiça, apontar que eles não eram só cabeças estúpidas. É uma séria objeção a Galileu. Mas Galileu recusa o compromisso que lhe foi oferecido, pelo qual poderia ensinar isso como uma teoria, mas que neste ponto não foi provada. E de novo, a igreja, como eu disse, sensibiliza-se a acusações protestantes de que os católicos não respeitam a Bíblia. Você tem todos esses fatores em ação. O cardeal Roberto Bellarmino disse, veja, se houver uma prova real de que o Sol está no centro do universo, de que a Terra está no terceiro céu e de que o Sol não se move ao redor da Terra, mas a Terra ao redor do Sol, então teríamos que proceder com grande circunspecção a explicar passagens da Escritura que parecem ensinar o contrário. E teríamos que admitir que não as compreendemos, ao invés de declarar falsa uma opinião que é provada verdadeira. Roberto disse, mas quanto a mim, não devo acreditar que há tais provas a menos que me sejam mostradas. Bem, isso não é uma maluca opinião, até onde sei. Em 1624, Galileu foi de novo recebido com grande entusiasmo em Roma. O Papa lhe disse que a Igreja nunca havia declarado o copernicanismo uma heresia e nunca o faria. E o Papa decidiu insistir nessa ideia de que Galileu poderia continuar a ensinar o que queria ensinar, desde que no campo da teoria, até quando, se acontecer, ela for estabelecida formalmente como fato. Bem, Galileu quebrou as regras. Em 1632, ele escreveu seu diálogo sobre os 2 máximos sistemas do mundo. E, nesta obra, ele não realmente se prende à ideia de que o Sol está no centro como sendo uma mera teoria. Ele sugere que ela é um fato, mas pior do que isso, foi que Galileu escreveu esse diálogo como um diálogo, e um dos personagens em seu diálogo era um idiota.
E, na boca do idiota, ele pôs as opiniões do Papa. Bem, você não vai exatamente tornar-se do agrado do Papa pegando o ponto de vista dele e colocando na boca de um idiota. Mas isso era meio típico de Galileu, que tinha uma natureza, bem, como alguns diriam, muito agressiva. No jeito de lidar, ele tinha uma natureza muito irracível. Ele tinha uma personalidade que deixava a desejar às vezes. Então, por exemplo, se você discorda de Galileu em algo como a natureza das manchas solares, ele viria a público para te chamar de estúpido. E ele não era uma pessoa sutil. E não há sutileza em ação quando você pega a opinião do Papa e a coloca nas palavras do tolo em seu diálogo. Bem, Padre Greenberger, um jesuíta que era um grande fã de Galileu, havia dito que, se ele apenas mantivesse a ideia de que aquilo era uma teoria e não tivesse tentado estabelecê-la como fato absoluto antes de ser provada, jamais teria havido problema. Mas o que parece ter acontecido da maneira que li é que houve vários fatores incidindo simultaneamente para gerar esse resultado infeliz do caso Galileu. Você tem um fato de que Galileu não pode realmente provar e de que há um argumento contrário muito bom, o argumento da mudança de paralaxe. Ele não pode respondê-lo. Você tem o fato de que os protestantes estão pressionando os católicos dizendo você tem que seguir a Bíblia, você não pode sair indiscriminadamente adotando novas interpretações, a não ser que tenha uma boa razão. E aí você tem esse embate de personalidades entre Galileu e o Papa. E esse é um grande problema. Também faz parte da natureza humana. Pois como todos nós vimos, esse Papa Urbano VIII havia anteriormente elogiado Galileu. Não havia tido problema quanto a Galileu publicar a teoria copernicana e até lhe garantiu que a Igreja jamais condenaria essa teoria. Então não pode ser que a Igreja se recusa a aceitar as evidências ou se recusa a aceitar a ciência. Tudo isso foi permitido. A tragédia de Galileu ocorreu por causa da convergência de todos esses fatores. Agora, isso não desculpa o que aconteceu. Galileu foi, em 1633, avisado de que não poderia publicar nada mais nessa área. Não desculpa isso. Mas, por outro lado, ajuda a entender um pouco melhor. E isso é importante também. Agora, muitos acadêmicos começaram a argumentar que as pessoas daquela época, ao menos algumas, entendiam que a sentença contra Galileu foi planejada, em grande parte pessoalmente contra ele, porque, por exemplo, o padre Bošković, de quem falamos na última vez, o pai da teoria atômica, usava abertamente a ideia de uma terra em movimento em sua obra, e ele nunca teve problemas, ele nunca foi sentenciado num tribunal da igreja. Assim, como eu digo, muitos têm dito que aquilo foi dirigido pessoalmente contra Galileu. Agora, tendo dito tudo isso, como eu disse, meu propósito aqui não é dizer que não houve mal feito ou que este episódio é algo a celebrar. Mas, ao mesmo tempo, acho que podemos entender que o que de fato aconteceu aqui foi fruto não de qualquer mito de hostilidade católica à ciência, mas meramente a convergência infeliz de uma variedade de fatores ocorrendo ao mesmo tempo. Pois o que temos visto nesses últimos poucos episódios aqui, as realizações da Igreja em termos de ciência, são inumeráveis e substanciais. E vimos que mais e mais profissionais que realmente fazem isso para viverem, que estudam a história da ciência para viverem, estão dizendo que, com o caso Galileu ou sem o caso Galileu, a Igreja ajudou a tornar a revolução científica possível. E ela ajudou a torná-la possível não meramente porque muitos padres católicos se empenharam em importantes descobertas científicas, ou escreveram importantes trabalhos científicos, ou compuseram importantes enciclopédias científicas, tudo do que os jesuítas fizeram. Não é apenas isso. É que a Igreja forneceu o quadro no qual a ciência foi possível. Ela nos fez crer que o universo podia ser entendido pelas nossas mentes e nos incentivou a nos envolver nesse empreendimento. E, finalmente, até além disso, a Igreja incentivou, sim, acredite ou não, a livre troca de ideias. Ela estimulou uma cultura de debate e discussão. Essa foi a cultura que foi fomentada no sistema universitário da Idade Média. E é isso que examinaremos na próxima vez. Nas universidades, vimos a tradição ocidental de debate rigoroso e racional, para lá e para cá, para descobrir a verdade, tomando forma. E quem foi o grande patrono daquele sistema universitário? A Igreja Católica. Assim, ansiosamente, espero estar de novo com vocês e falar de novo sobre outro aspecto infelizmente não divulgado de nossa civilização ocidental. O sistema universitário fomentado pela Igreja que nos dá a nossa grande civilização. Obrigado.
Para mais informações, acesse youtube.com/AlanOmobono.